Uma mulher asiática de cabelos pretos e lisos acorda desorientada com o despertador tocando. Ela se vira, desliga o despertador e se levanta. Ela vai para o banheiro e prende o cabelo com uma piranha. Começa a lavar o rosto. Sabe, eu nunca me sinto realmente boa em algo. Eu nunca me sinto pertencente. Eu nunca me sinto ser digna das coisas que eu tenho ou que eu conquisto. Sempre acho que quando as pessoas estão me elogiando é por dar ou pena. Nunca penso que é real. Nem consigo acreditar que é real. Porque na maioria das vezes eu não acho que eu fui boa naquilo que fiz. Ela começa a escovar os dentes. Sempre acho que tá ruim, sempre acho que podia ter feito melhor, sempre acho que posso fazer melhor, sempre acho que devia ter me dedicado mais, sempre acho que devia ter feito mais. Não importa se o meu feito foi mover uma montanha, sempre vou pensar, mas uma montanha comparado com o resto do mundo é minúscula. Eu não fiz nada, por que vocês estão me parabenizando? Eu nunca tô feliz ou contente com o meu trabalho. Nem sempre foi assim. Quando eu era menor, eu achava as coisas que eu fazia eram boas. Tinha orgulho. Ela abre o armário. Ficava tão contente em entregar um texto que eu tinha me esforçado tanto e sabia que tava bom. Pega algumas roupas. Diferente de outras crianças que iam pra temas óbvios ou fazer um texto de qualquer jeito só pra ir brincar mais cedo, eu ficava ali, esperando. O fecha. Esperando a inspiração bater na minha porta para eu realmente criar uma obra. Volta para pegar uma. Se era para criar uma história qualquer com um tema livre de no mínimo 30 linhas, eu fazia uma história elaborada, com um herói, desafios, dualidades éticas e um vilão com motivações plausíveis, além deles gostarem de serem maus. Ela coloca o Ficava horas escrevendo para formar um começo, meio e fim bom e plausível. Ela amarra sua blusa de frio na cintura. Dava um conto de 3 páginas, eu entregava para a professora toda orgulhosa, só para ela me entregar no dia seguinte com um 8 na folha. Enquanto a menina do meu lado recebeu um 10, pela história mais batida e simples de todos os tempos. Ela arruma sua mochila e sai da casa. Tudo bem que minha gramática não era das melhores, mas eu esperava pelo menos um elogio pela minha criatividade. Mas nada. Ela anda pela rua. Nada, a não ser pela nota medíocre em caneta vermelha no papel. Vê se pode uma coisa dessas. Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Eu fiz tudo além do esperado. Ela está sentada em um ônibus. Eu fugi do óbvio. Eu criei uma história completamente nova e eu não recebo nenhum. Gostei dessa criatividade, Gabi. Poxa, que sacanagem! Depois disso, eu fiquei me perguntando se a história era realmente boa. Porque se ela era, por que a professora não falou nada? Será que ela era realmente boa? Ou só eu que achava aquilo? Isso aconteceu muito quando eu era menor, sabe? Ela chega na faculdade. Eu achava uma coisa, mas parecia que todo o resto do mundo achava outra. Tipo, quando eu era criança, eu me achava bonita. Podia não ser a mais bonita, mas bonita. E mesmo assim eu nunca ouvi isso de nenhuma outra criança. É claro que as minhas amigas me falavam que eu tava bonita de vez em quando. Caminho em direção ao seu prédio. Mas elas não contam. Esse é o trabalho mínimo de qualquer amiga que se preze. Mas eu nunca ouvi isso de outras crianças. Ou de forma naturalmente espontânea. Ao invés disso, eu via meninas que eu nem achava bonitas recebendo todos os elogios possíveis de todos. E eu só pensava como aquilo era possível. Como as outras crianças achavam elas tão bonitas assim e eu fiquei pra trás. Não só pra trás, completamente esquecida no quartinho dos fundos dessa competição. Entra no prédio. Eu pensava que os outros eram loucos. Ou que deviam ter algum problema de visão. Sobe de elevador. Mas, com o tempo, eu comecei a pensar que eu que estava errada. Se todos pensavam de uma forma e eu pensava de outra, o problema era comigo. Eu que tinha uma visão deturpada da realidade. Eu não era bonita. As outras garotas que eram. Minhas histórias não deviam ser tão boas quanto eu pensava. Elas provavelmente eram confusas e bagunçadas. É isso. Só pode ser. Comecei a achar que eu sempre estava errada, porque eu pensava uma coisa e o externo me falava outra. Ela vai para a sala. Então eu comecei a me guiar pelo que os outros falavam. Assim eu sempre estaria certa, assim eu nunca seria excluída, assim eu nunca estaria errada. E começa a se alongar junto com as outras meninas. Mas isso criou outro tipo de insegurança em mim. Agora eu fico sempre dependendo do outro, do externo, pra ter uma opinião sobre as coisas. Pra eu saber o que pensar e como agir. Mas isso me faz sentir que eu tô sempre em risco toda vez que eu tô com outras pessoas. Porque eu não sei agir igual aos outros. Não sei falar igual aos outros, responder igual aos outros. Parece que eu não sei ter interações sociais iguais aos outros. Porque tudo que eles falam não me interessa. E o que eu falo também não interessa a eles. Tem muitas horas que eu simplesmente não quero falar. Porque eu não tenho nada pra falar.
Nada que eu dissesse iria acrescentar em alguma coisa naquele assunto. Então eu só não falo. E às vezes eu sinto que eu não acrescento nada na vida de ninguém. Porque eu não consigo ter uma conversa normal. Não consigo entender a ironia ou sarcasmo, fazendo as pessoas se irritarem comigo quando eu não entendo as brincadeiras delas. Ela desce as escadas. Eu não consigo acolher os meus amigos da mesma forma que eles fazem comigo. Eu não consigo me aproximar deles do jeito que eles fazem com outros. E eles também não conseguem se aproximar de mim. Caminha pelo mato. Eu sempre tô perto das pessoas, mas nunca sou íntima de nenhuma delas. E eu até prefiro assim às vezes. Porque se você não é muito próximo de ninguém, você tem menos pressão em ter que lidar com elas. Caminho pelas pedras. Você não precisa se preocupar se vai conseguir dar apoio à pessoa que precisa, Caminha porque pelas ela vai ter flores. outros amigos pra fazer isso por ela. Você não vai ter que se arrumar pra uma balada que você nem queria ir, só porque é o aniversário da sua melhor amiga. Você não vai precisar ouvir ela falar sobre um tema durante horas que nem te interessa, só porque é seu dever como amiga. E você não vai se preocupar em decepcionar ela, porque ela provavelmente nem vai se importar com você. Vai para o RU enquanto oscila entre dia e noite. Eu acho que tudo se resume a isso no final. Decepcionar as pessoas que amam. Eu acho que quanto mais as pessoas acreditam em mim, confiam em mim, mais eu posso decepcionar elas. Quanto mais elas me conhecem e acharem que eu sou legal, vai chegar um momento que eu não vou ser mais. Quanto mais alguém fica animado com a minha presença, mais eu sinto que um dia ela vai se arrepender de me ter por perto. Então por que arriscar? Se afaste de todos agora mesmo e você nunca mais terá esse problema. Adquira no pacote também ansiedade social, o sentimento de que nunca é suficiente e a certeza que irá morrer um dia rodeada de gatos. Só por hoje. Coloca uma bandeja de comida na mesa e começa a comer. Eu brinco, mas é meio deprimente. Eu realmente não sinto que eu sou uma pessoa interessante. Eu tô sempre tentando ser aceita nos lugares, me moldando a cada esquina pra fazer isso acontecer e acredite ou não, isso ainda não aconteceu. Não importa o quanto eu me encolha pra ser o que as pessoas querem de mim, eu nunca acerto. Caminha em direção à saída da faculdade. Parece que todos à minha volta estão em um ritmo e eu tô em outro. Eu sinto que ninguém realmente gosta de mim. E sinceramente, por que eles iriam gostar? Uma garota que quase não fala direito, escuta, mas também não tem nada de útil pra falar depois. E ainda por cima é egoísta pra caralho. Atravessa a rua. Porque ela espera que as pessoas simplesmente fiquem do lado dela. Mesmo ela não acrescentando nada na vida de ninguém. Mesmo ela desejando que seus amigos nunca cresçam e nem brilhem mais que ela. Fica esperando no ponto Porque de ela ônibus. sabe que quando eles crescerem, eles vão conhecer mais pessoas. Pessoas mais interessantes, pessoas mais legais, pessoas mais divertidas. E eles vão finalmente perceber que ela não combina com eles. Então eles vão simplesmente dizer: tchauzinho, até nunca mais, Gabi. E eu volto a ficar sozinha. Ela fica esperando no ponto de ônibus. Eu sinto que eu tô sempre tentando ser o que os outros esperam. E por isso eu nunca sou eu mesma, e eu gosto de ser eu mesma. Mas eu nunca me sinto confortável em mostrar essa parte. No primeiro comentário negativo eu iria me fechar completamente em uma concha pra nunca mais abrir. E eu sinto falta de ser autêntica. Eu acho que o tempo tirou isso de mim a um ponto que agora eu nem sei mais quem eu sou de verdade. Caminha de volta para E eu casa. sinto tanta inveja das pessoas que são super confiantes, que se mostram sem medo, que têm orgulho de quem são, Ela chega em sem casa, vergonha de se mostrar. pega a chave na mochila e abre a porta. Mas eu não sou essas pessoas. Eu sou a pessoa que se treme inteira só de falar na frente de outras. A pessoa que não vai falar o que pensa só pra concordar com os outros e depois de um tempo vai realmente mudar suas opiniões só pra se encaixar melhor. Depois de alguns anos, ela vai perceber que isso não tá levando ela a lugar nenhum, mas também não vai conseguir mudar, porque já tá há tanto tempo nesse mecanismo que não sabe mais viver sem Ela ele. sobe as escadas da casa. E o pior disso tudo é que eu sei que eu tenho um grande potencial na minha frente. Entra no quarto, Sei que posso ser muito mais que isso, acende as luzes, mas eu sempre me sinto fadada tira a mochila e a casaco. falhar miseravelmente em tudo até o final da minha vida. Eu sei que eu posso fazer grandes coisas se eu quiser, mas eu nunca vou me esforçar o suficiente pra chegar lá. Porque eu sei que eu vou falhar em algum momento e quando isso acontecer, eu só vou ter gastado tempo e energia de todos à minha volta, inclusive a mim. Ela pega suas roupas e vai tomar banho. A minha grande questão não é que o mundo não me entende. A minha grande questão é que eu não entendo o mundo. Ela volta enxugando o E cabelo. por conta disso eu não sei me colocar nele. Tudo é tão confuso e bagunçado que eu só espero que isso passe. E sai pela porta. Que seja algo momentâneo, que vai melhorar com o tempo, que eu esteja errada, que eu mereça sim o que eu tenho, que eu sou digna de ter mais coisas e que eu sou digna de ter alguma autoestima na minha vida. Ela se deita para dormir. Mas sinceramente, em 19 anos de experiência, eu só me vi descendo mais e mais essa ladeira
e eu não vejo possibilidade de eu voltar lá pra cima. No centro da tela, o título Corpo Intruso. Logo abaixo, escrito por Gabriele Maiarak. Os dois somem e começa a subir os créditos. Elenco: Mulher Asiática, Gabriele Maiarak. Direção: Gabriele Maiarak. Filmagem e fotografia: Gabriele Maiarak e Gabriel Marinho. Narração e audiodescrição: Gabriele Maiarak.